Olá, pessoal do canal Dr. Cune, tudo bem com vocês? Bom, sejam todos aí muito bem-vindos a esse canal, tá? A gente agradece aí a todos os inscritos desse canal. A gente já está caminhando para os 5.000 inscritos, tá? E falo para vocês que quando cumprirmos essa meta de 5.000 inscritos, a gente vai trazer várias novidades interessantes aí para você, hein? Aguardem. Bom, nós estamos aqui gravando a aula sobre sistemas de produção, instalações e equipamentos, e essa aqui é a quinta parte, onde a gente vai começar a falar dos equipamentos. Então falaremos aí de comedouros, bebedouros, ninhos e vários outros equipamentos importantes aí para a cunicultura, ok? Lembrando que aqui as aulas são bastante detalhadas, tá? E a gente não tem assim muita preocupação com o tempo. Se necessário, a gente vai dividindo os vídeos em partes. Então essa aqui, por exemplo, é a quinta parte dessa aula. Então, sem mais delongas, vamos compartilhar aqui a nossa tela, tá? Bom, antes da gente falar sobre equipamentos, nós precisamos falar do ambiente, né? O ambiente onde a granja vai ser instalada. Quando que nós vamos ter essa preocupação? Antes de investir, antes de montar o galpão, antes de comprar equipamento, enfim, todos aqueles que pensam em investir na cunicultura, primeira coisa é saber em qual local que nós vamos trabalhar, ok? Nós vamos montar um galpão, nós vamos construir ou vamos aproveitar algumas instalações onde? Onde que é essa região? Essa região é propícia à produção de coelhos? Bom, então vamos ver aqui algumas características desejáveis, tá? Não quer dizer que se o local não tem uma dessas características aqui, está descartado, não. Se tiver todas, ótimo. Bom, mas se não tiver também, tudo bem, dá para trabalhar ainda, ok? Bom, primeira característica aqui, vamos começar dos mais importantes, ok? Bom, o ambiente tem que ser tranquilo. Não tem como eu criar coelhos se o meu ambiente não for um ambiente tranquilo. E quando a gente fala tranquilo, é livre de ruídos, muito barulho, porque o coelho é um animal que ainda se assusta com muita facilidade. E esse susto, esse barulho excessivo, gera muitos problemas na fisiologia dele. Na fisiologia reprodutiva, na fisiologia digestiva, tá ok? Então, assim, ambiente para a cunicultura tem que ser um ambiente tranquilo, nunca se esqueçam. Ok? Então, obviamente, eu não posso colocar um galpão próximo de uma autoestrada muito barulhenta, ou próximo de um galpão que faz muito barulho porque trabalha, por exemplo, com serralheria. Ok? Então, obviamente, tá? Eu tenho que escolher um ambiente muito tranquilo, uma região muito tranquila para mim instalar minha granja. De preferência, mais isolada de alguma outra atividade que faça barulho. Ok? Bom, outro item importante aqui, ó, temperatura média adequada. Vejam bem, dá para mim criar coelho em ambientes quentes. Sim, o problema é que nesse tipo de ambiente quente, o animal vai sofrer muito com essa alta temperatura. Eu vou conseguir criar? Eu posso criar em ambiente quente. Só que os meus índices produtivos e reprodutivos vão ser muito baixos. Entenderam? Então, preferencialmente, a conicultura vai ser melhor trabalhada quando nós tivermos aí uma temperatura média inferior a 24 graus, ok? 24 graus de média. Obviamente, vai ter época que está mais quente, vai ter época que está mais frio, mas a média anual, vamos trabalhar aí com 24 graus. Se eu tenho uma região que a média é mais baixa, como por exemplo 20 graus, melhor ainda. Né? Se eu tenho acima de 24 graus, uma média, por exemplo, no Nordeste do Brasil, 26, 27 graus de média, eu vou ter que investir mais nas minhas instalações para me compensar essa elevada temperatura. Entenderam? Então, se eu pudesse escolher, eu também consideraria a temperatura média daquela cidade, daquela zona, né, específica onde que o coelhário vai ser instalado. Isso é importante também, tá? Bom, o ambiente rural, tá? É necessário que esteja em ambiente rural, isso aqui tem a ver com a legislação, ok? Dentro das cidades você não pode instalar um coelhário, e a gente tem conhecido muita gente aí que teve a necessidade de mudar nos últimos anos, tá? Porque iniciou no ambiente urbano e depois teve que migrar a granja para um ambiente rural. Então, em alguns desses casos, ocorreram denúncias onde as pessoas tiveram que migrar para o ambiente rural.
tá ok? Então, fica a dica aí para você que vai começar, já começar no ambiente rural, ok? Bom, disponibilidade de água. Olha, água é um item fundamental em qualquer atividade produtiva, né? Principalmente para animais, nós temos que trabalhar com água de boa qualidade, ok? Água de boa qualidade para coelhos significa uma água, uma temperatura adequada, uma água isenta de patógenos, uma água com a quantidade aceitável de substâncias dissolvidas, né? Ou seja, boa qualidade química, é dizer, uma água potável para esses animais, ok? Não podemos esquecer que a água deve ser clorada, hein? Então, disponibilidade de água em quantidade adequada, essa água vai ter que ser clorada, ok? Essa água pode estar vindo aí de um poço artesiano, de uma cisterna, pode estar vindo de outro curso d'água e talvez ela pode receber algum tratamento prévio, no mínimo então a cloração. Bom, próximo item aqui em azul, disponibilidade de energia elétrica, tá? Obviamente que na cunicultura a gente usa energia elétrica a todo momento, no mínimo para iluminar o galpão, então obviamente tem que ter energia elétrica, tá? Normalmente isso aqui não é problemático para a cunicultura, costuma ser em outras atividades que exigem muita energia elétrica e as pessoas costumam não verificar se tem a quantidade de energia e a voltagem, né, necessária para as empresas trabalharem. Mas, de qualquer forma, na cunicultura não costuma ser problema, tá? A energia elétrica. Bom, vias de escoamento, ok? Nós temos que ter via de escoamento, ou seja, depois que o seu coelho foi produzido, como é que você vai enviar isso para outro local? Como é que o tutor vai fazer para chegar aí na sua granja? Ok? Então, essa via de escoamento é muito importante também. Tá? Até mesmo para você comprar os insumos para levar para a granja. Ok? Bom, e aqui agora nós vamos destacar duas particularidades. Uma para corte e uma para pet. Se nós estivermos falando em uma granja para produção de coelhos de corte, nós precisamos destacar que é ideal que esteja próximo ao abatedouro. O que eu chamo de próximo? Olha, no máximo aí, de preferência, uns 150 quilômetros, tá? Mais do que isso, você já vai ficar um pouquinho mais difícil o envio de animais, ou você teria que enviar uma quantidade muito grande para compensar. Não podemos esquecer que se você não tomar cuidado ali na cunicultura corte, o seu lucro pode ficar na estrada, ok? Então, quando a gente vai também instalar uma granja, a gente pensa, ó, tem um abatedouro lá para receber esses animais naquela região, eu vou me deslocar muito, porque senão eu vou impactar o meu lucro, tá? Considerando aí os custos de transporte, tá? Ainda essa questão, como você vai gastar muito a ração, e quando se fala em cunicultura corte, nós estamos falando de 70% a 80% dos custos, ok? Obviamente, se você tiver uma fábrica de ração próximo que possa te oferecer ração a um preço competitivo e próximo da sua granja, seria ideal, entenderam? Então, o cunicultor que está próximo ao abatedouro e próximo a uma fábrica de ração que possa trabalhar, elaborar essa ração de coelho para ele, pode ter vantagens. É ideal. Não quer dizer que isso limita, tá, o seu trabalho como cunicultor. Se você estiver longe do abatedouro ou longe de uma fábrica de ração, você pode até enviar coelhos ou comprar ração de outra fábrica, claro, mas vai ficando cada vez mais difícil e mais caro, não se esqueça. Bom, por último aqui então, se você for cunicultor pet, ok? É ideal que você esteja próximo a um centro urbano, até mesmo para receber esse tutor que vai ter interesse em conhecer a sua granja, ir lá conhecer o seu trabalho, ok? Comprar o seu animal, e quando ele vai lá também, além do animal, ele compra enriquecimento ambiental, compra gaiola, compra feno, compra ração, ou seja, compra vários outros produtos. Então é ideal, você que quer se tornar um cunicultor pet, você esteja próximo a um grande centro, ok? Para você entregar esses animais também é muito importante, ok? É muito importante também estar próximo a um aeroporto, porque muita gente vende coelhos e entrega coelhos a partir de um aeroporto, ok? Então, muita atenção a isso tudo que nós falamos aí em relação à escolha do local, ok? Lembrando, se algum desses itens aqui não for bem atendido, sem problema, vai ficando só um pouco mais difícil de trabalhar, ok? Pessoal, nós não falamos aqui, mas se estivermos falando da instalação do galpão,
em si, nós poderíamos estar falando também sobre declividade, ok? Uma declividade ligeira, muito leve, pode favorecer. Você não precisar de fazer terraplanagem já é um avanço quando você vai construir um galpão. Então isso é interessante também, ok? Bom, então como que vai ser esse ambiente desse coelhário que nós vamos instalar aí? Olha só, é mais ou menos isso aqui que vocês estão vendo, tá vendo? Eu tenho aqui um galpão, tá? Esse galpão que vai proteger os meus animais, ok? Com esse galpão eu vou criar um ambiente seguro, um ambiente protegido, um ambiente adequado para os meus animais. Esse galpão vai proteger os animais contra vento excessivo, contra radiação do sol. Ou seja, esse galpão vai ser fundamental para a gente conseguir trabalhar todos esses quesitos que a gente falou, principalmente a ambiência. Quando a gente tem galpão, a gente controla a ambiência, né? Nas outras partes, tá? Na parte 4 dessa aula, nós falamos de instalações, né, livres fora do galpão. É possível também? Sim. Só que quando eu vou para fora do galpão, eu perco um pouco, né, o controle dessas condições de ambiências. E até mesmo para mim trabalhar, aqui eu trabalho com muito mais facilidade. Um dia chuvoso, por exemplo, nós vamos trabalhar dentro do galpão com muito mais facilidade, tá ok? E bem-estar para o colaborador, ok? Bom, então aqui nós temos um galpão. Esse galpão que vocês estão vendo tem a lateral aberta, um galpão aberto, porém na extremidade aqui ele é fechado. A gente chama essa extremidade de oitão, ok? Então o oitão aqui ela é fechado e aqui, tá? Ela é aberta até mesmo para o ar circular. Lembre-se que em países como o Brasil, nós podemos trabalhar com esse tipo de galpão, um galpão aberto, porque nós não passamos situações de frio extremo, né? Pelo menos na maior parte das vezes, na maior parte das regiões, nós não temos problema com frio extremo, ok? Então nós podemos trabalhar com esse tipo de galpão, diferentemente da Europa. Bom, eu chamo atenção também, olha a arborização disso aqui, desse galpão. Isso é importante demais. Tá? Nós vamos fazer uma aula inteira sobre ambiência para coelhos. E eu já adianto para vocês, ambiência é um dos itens mais importantes em cunicultura. Ok? Por quê? Porque o coelho é um animal que tem dificuldades quando a temperatura é muito elevada. Essas dificuldades estão relacionadas à dissipação do calor corporal, o que vai prejudicar o animal em alguns aspectos, principalmente aspectos produtivos e reprodutivos. Ok? Então, obviamente, se nós queremos criar coelhos, olha, nós temos que caprichar no quesito ambiência. E aqui nós estamos falando de sombra. Olha, se o seu coelhário tem sombra, ótimo, já é um bom sinal, ok?